Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como realizar o primeiro acesso remoto ao nosso servidor Linux que a gente instalou na aula anterior. Para isso, nós precisamos de um utilitário que permite o acesso remoto via protocolo SSH, que é o Secure Shell. Eu escolhi aqui o MOBA, tá? Ele tem a versão paga e tem a versão free. Nós utilizaremos a versão free aqui no curso. Ele tem diversas funcionalidades, entre elas já tem um protocolo FTP e SCP integrado nele, né? Então a gente consegue fazer upload e download de arquivos da nossa máquina física para a nossa máquina virtual. Ele também já tem integrado nele o X11, né, o X11, que é uma ferramenta que permite a gente fazer o export do nosso display de forma remota. Ou seja, eu consigo apresentar a minha janela, a janela do meu aplicativo, não importa qual aplicativo que seja, de forma remota num outro local. Então imagine que você tem lá seu Google Chrome, por exemplo, e você quer executar ele, só que você quer exportar essa visualização, a sua janelinha do Chrome, para uma outra máquina. Então a pessoa que está lá do outro lado, ela consegue ver a sua tela. Então o MOBA ele já tem essa ferramenta integrada e a gente precisa dela, né? Para a gente fazer algumas operações, principalmente facilita a gente fazer a instalação do Oracle. A instalação do Oracle, por exemplo, ela pode ser feita no modo silencioso, então é na linha de comando sem interface gráfica, ou com a interface gráfica. A gente vai aprender aqui no curso com a interface gráfica, que é a maneira mais simples aí para vocês entenderem até o processo de instalação, né, os pré-requisitos e tudo mais. Então vamos lá, vamos fazer o download do MOBA. Aqui na nossa telinha de login do VirtualBox, eu vou abrir a console, né, cliquei lá dentro. Só vou mostrar para vocês aqui, antes de fazer o download do MOBA, como deslogar da sessão. Tem duas maneiras aí simples. Digitamos exit, pressionamos enter. Dessa maneira a gente desloga da nossa sessão atual. Vou logar aqui novamente. E tem uma outra maneira que é simplesmente pressionando o conjunto, né, a combinação de teclas Ctrl mais D. Então se eu pressionar Ctrl, continuo segurando a tecla Ctrl e pressiono a tecla D, ele também desloga da minha sessão. Bom, beleza. Vou sair da console, Ctrl do lado direito. Eu tenho uma janelinha aqui do Chrome, né, com a página do Google aberta. A gente vai fazer o download do MOBA. Então, download MOBA X Terminal. Já até apareceu aqui, dá um enter. É o primeiro link. Vamos abrir aqui o primeiro link. E ele já apresenta duas versões aqui logo de cara. A versão Home Edition, que é free, é gratuita, ou a versão Professional, né? Então aí tem o custo de licença. A diferença da versão free para a versão paga, obviamente, são as features, né? As funcionalidades, que uma tem mais que a outra, e o suporte também, né? Nós faremos o download da versão free, que já atende a gente. Como eu falei, tem como fazer o acesso remoto via SSH, tem como exportar o nosso display, e já tem integrado também FTP e o protocolo que a gente pode utilizar o SCP, que é para fazer a cópia de arquivos, né? Tanto faz o upload quanto o download para o Linux. Então, clicarmos aqui em download, ele vai apresentar aqui outras duas opções para a gente, que é a versão portable, ou seja, portátil, onde eu só faço o download do pacote, aí é um zip. Descompacto esse zip e apenas efetuo dois cliques no executável e ele já executa para mim o MOBA. Ou tem um instalador, né, que é o executável.exe, onde a gente faz a instalação em si mesmo, né, do MOBA. Eu aconselho vocês fazer aqui a do Portable, porque a do Portable ele já tem o mínimo que precisa para funcionar, de bibliotecas, né, DDLs, e você consegue copiar e colar ou recortar e colocar num diretório qualquer, sem se preocupar em quebrar aí os pacotes, né? Então você pode
Tá lá no seu disco C, dois pontos, você quer colocar no seu disco D, você simplesmente vai lá, recorta e cola, libera o espaço do seu disco C e continua com o MOBA executando a partir do disco D, tá? Não tem problema nenhum. Então, só clicar aqui, o download ele vai iniciar, então é um ponto zip que vai ser feito o download. Basta apenas descompactar esse ponto zip no diretório, na pasta que vocês desejarem, e depois efetuar os 2 cliques no executável para lançar, né, a aplicação MOBA. Eu já tenho ela aqui aberta, então essa é a carinha do MOBA. A gente tem aqui diversas opções, né? Sessão, a gente consegue criar sessão, deixar aqui os servidores salvos. É óbvio que na versão gratuita tem uma limitação de quantos servidores, né? A gente pode criar um inventário aqui de servidores para facilitar o acesso. Então, quando eu crio uma máquina, um inventário, eu estou criando uma conexão e eu já deixo lá salvo o usuário e senha, por exemplo. E aí, máquina XPTO, apenas dou 2 cliques aqui e ele já efetua o login para mim via acesso remoto na máquina. Então, essa é a carinha do MOBA, quando a gente inicia ele. A gente tem essa opção aqui, ó, Start Local Terminal. O MOBA, ele tem um pacote chamado Cygwin, que é um projeto aí que ele utiliza para simular um terminal Linux. Então é até possível, galera, para vocês treinarem um pouquinho alguns comandos do Linux através do MOBA, sem precisar ter um Linux instalado. Então, comandos de listar arquivos e diretórios, de filtrar arquivos e diretórios, de listar processos, tudo isso vai funcionar aqui no MOBA, sem que você esteja logado de fato num servidor Linux, por exemplo. Tá? Esse é um terminal local, é como se fosse um prompt de comando lá, o famoso DOS, só que ele simula aqui os comandos do Linux, mesmo no Windows. Isso é muito bacana para quem quer aprender comandos básicos, como listar arquivos e diretórios, filtrar, né, como grep, fazer ordenação com sort, busca de arquivos com find, tudo isso vai funcionar os comandos do Linux aqui. E ele lista realmente os arquivos e diretórios da sua máquina Windows, só como se fosse no Linux. Bom, como que a gente faz o acesso remoto, então, ao nosso servidor Linux? A gente utiliza o protocolo SSH, que é o Secure Shell, e aí para isso nós temos o comando SSH. Então basta a gente fazer assim, ó, SSH, espaço, o nome do usuário que nós queremos logar no servidor, no nosso caso aqui é root, arroba, e aqui é importante porque o arroba ele indica que a gente vai passar uma máquina destino, né, na rede. E aí a gente pode tanto utilizar o hostname, se a gente tiver um serviço de DNS cadastrado. Então, ao invés de utilizar um endereço IP, eu posso passar o nome da máquina. Ou eu passo o endereço IP. No nosso caso, a gente não tem um serviço de DNS cadastrado aqui no nosso Windows. Então, a gente vai passar o endereço IP do nosso servidor Linux que a gente instalou. Então, o endereço IP é 10.10.10.5. Esse é o endereço de rede do nosso servidor. Você está vendo que eu estou acessando aqui, ó, através da interface host only, é ela que permite fazer o acesso remoto da máquina física para a nossa máquina virtual e vice-versa. Tanto a máquina virtual também consegue comunicar com a nossa máquina física. A diferença é que a nossa máquina física ela vai ter o IP 10.10.10.1, tá? Então aqui, ó, SSH, nome do usuário, arroba, o IP ou o hostname de destino que a gente quer conectar. Pressionamos Enter. Ele vai enviar uma requisição ao servidor. E aí o servidor vai responder dizendo, ó, beleza, pode conectar aqui. E aí a gente precisa digitar aí então a senha do usuário, né? No nosso caso aqui, como eu falei para simplificar, root, tudo minúsculo, tudo junto. Então, root, Enter. Então tá aí, galera, ó. Fizemos o acesso. Tá vendo agora? Ó? Nós temos aqui o usuário conectado e o nome do nosso servidor que a gente definiu. Isso indica o quê? Isso indica que o nosso acesso remoto
ele foi concluído, né? A conexão ela foi concluída com sucesso, tá bom? A gente vai prosseguir aqui então, através do acesso remoto, nas próximas aulas, os comandos básicos do Linux, como listar arquivos e diretórios, como fazer leitura, né, desses arquivos, como editar os arquivos, como listar memória, CPU, disco. Então eu aguardo vocês na próxima aula.